Boa tarde, senador Jacques Wagner, saudar senador Paim, senador Arne, saudar aqui a nossa mesa, cumprimentar todos que nos assistem. O fato, senador Paim, senador Jacques Wagner, da existência dessa mesa, onde está se discutindo a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria da pessoa com incapacidade permanente, o BPC para as pessoas com deficiência física, a aposentadoria rural dos trabalhadores das carvoarias, das mineradoras, o aumento, a carência de contribuição para os trabalhadores rurais, por exemplo, já é uma demonstração de que o texto votado na Câmara dos Deputados, a partir de um balcão de negócio instalado pelo Sr. Rodrigo Maia e pelo Jair Bolsonaro, esse texto não atinge privilégios. A existência desses personagens brutalmente afetados por esse texto votado na Câmara é a demonstração cabal de que esse texto prejudica, sobretudo, o povo brasileiro, a classe trabalhadora e, sobretudo, a população mais pobre, as mulheres, os indígenas, os trabalhadores rurais, os trabalhadores ambulantes, os trabalhadores da economia informal, aqueles trabalhadores que estão mais na última escala da pobreza, na maioria das vezes. Portanto, na nossa opinião, o texto que está aqui tramitando na CCJ, ele não é uma reforma, como a gente tem dito. Ele é uma sentença de condenação ao abandono, à desassistência e à miséria de milhões e milhões de pessoas. É uma sentença que os senadores que sujarem as mãos de sangue do povo brasileiro ao votar nessa proposta estarão decretando sobre o nosso povo. E nós não podemos admitir esse estado de coisas. Por outro lado, nós estamos aqui no Senado Federal e muitos têm discutido aqui, os diversos senadores, da necessidade do Senado não se colocar como um carimbador daquilo que vem da Câmara dos Deputados. Não faz sentido o povo brasileiro manter essa casa para carimbar aquilo que vem, particularmente aquilo que vem articulado depois de um balcão de negócios, troca de votos por emendas parlamentares, onde o deputado constrói uma ponte na sua cidade, mas tira a sua aposentadoria, tira o seu emprego, tira os seus direitos. Então, o Senado Federal tem a obrigação de se posicionar claramente sobre esse texto. Agora, senador Jacques Wagner, isso aqui é a Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça tem por dever constitucional averiguar a constitucionalidade da matéria. E esse texto, nós não temos dúvida, ele é absolutamente inconstitucional, na medida em que ele agride os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho e o princípio do não retrocesso social. Não há dúvidas que o texto votado, se essa casa votar, nós vamos colocar milhões e milhões de brasileiras e brasileiros, de trabalhadoras e trabalhadores, por fora da dignidade humana, levando a um brutal retrocesso social. Portanto, o dever dessa comissão, dessa CCJ, é já, nessa CCJ, barrar o texto, porque ele não complementa os requisitos e ele, ao atingir os princípios constitucionais, ele se coloca violando e agredindo a Constituição Federal que todos deveríamos cumprir. Nesses meses, e já na tentativa de reforma do ex-presidente Temer, do golpista Temer, muito se fala dos privilegiados. Primeiro, nós já vimos aqui que esses setores mais vulnerabilizados não tem ninguém de privilegiado. Mas não são apenas esses que não são privilegiados. Não dá para dizer que privilegiado, eu anotei algumas funções aqui, é o operador de máquina, é o motorista de ônibus, é o operador de telemarketing, é a merendeira da escola, é o trabalhador gari, é a funcionária da limpeza, é a faxineira do banco, é o professor, é o bancário, é o químico. São esses os privilegiados do nosso país? São esses que após 35 ou 30 anos de contribuição se aposentaria com até R$2.000? São esses os privilegiados do nosso país? Os privilegiados do nosso país são as viúvas,
que vão ter um corte de 40% do seu benefício. São esses os privilegiados? Privilegiados nesse país são aqueles trabalhadores que ganham de R$ 1.300 a R$ 2.000 e que vão deixar de receber o abono do PIS? São esses os privilegiados? Privilegiados no nosso país são aqueles do regime geral que, na maioria das vezes, começaram a trabalhar muito jovem, aos 10 anos, aos 12, aos 15 anos, trabalharam a vida inteira. E após atingir os 35 anos de contribuição, com muita dificuldade, por conta da rotatividade que nós vamos tratar daqui a pouco. Quando, na verdade, nós sabemos que os privilegiados de fato nesse país é o presidente do Banco Itaú, que veio a público comemorar o desemprego no Brasil. Privilegiados nesse país são 141% da população, 1% mais rico, que tem uma renda mensal por pessoa de R$ 140 mil, como trouxe aí nessa semana a Folha de São Paulo. Privilegiados nesse país é o rentismo, são os banqueiros, é o dono do Bradesco. Privilegiado nesse país é a Rede Globo. Privilegiados nesse país é a Crefisa, que patrocina as mentiras que o Jornal Nacional conta para o povo brasileiro sobre essa reforma da Previdência. A Crefisa, senador Jacques Wagner, cobra uma taxa de juros, naquele crédito pessoal não consignado, de quase 800% de juros ao ano. Se isso não é agiotagem, e cobra isso para patrocinar o Jornal da Globo, para jogar areia nos olhos do povo brasileiro, para tentar enganar o povo brasileiro a apoiar um texto que é contra o povo, que é contra a dignidade humana do nosso povo, e que vai não apenas prejudicar e levar milhões de pessoas descer a escada abaixo da miséria, mas vai levar também o comprometimento da economia do país, da capacidade de consumo do nosso povo, da capacidade do comércio vender e da capacidade do crescimento econômico há tantos anos, né, ceifados por políticas que cortes. Né? Nós estamos há quase 5 anos numa política suicida de corte em tudo. Corte dos direitos trabalhistas, corte do salário dos trabalhadores, corte das despesas fundamentais do Estado, corte na educação, agora corte aqui na Previdência Social. Eles falam, senador Jacques Wagner, o ministro Paulo Guedes comemora uma economia, segundo ele, de 1 trilhão. Na verdade, não é uma economia, vai ser cortado 1 trilhão desses trabalhadores que se aposentariam com R$ 2.000. 1 trilhão em 10 anos. Porque em 20 anos são mais de 4,5 trilhões. Esse dinheiro sairá da boca dos aposentados, da boca daqueles que se aposentariam e não vão se aposentar mais. Esse dinheiro não chegará na renda das famílias. Esse dinheiro não vai compor o orçamento das famílias, fundamental para a atividade econômica nos municípios, nos bairros e nas cidades do nosso país. Portanto, é uma mentira deslavada da Rede Globo, desse governo e do seu Rodrigo Maia e os 379 picaretas que votaram a favor daquele texto. É uma grande mentira dizer que essa reforma da Previdência combate privilégio. Essa reforma da Previdência combate o poder de compra do povo brasileiro. Estabelece não um Estado de direito, mas um Estado de exceção de direitos, um Estado de retirada de direitos, um Estado que joga o seu povo à própria sorte, abandona as viúvas e os viúvos desse país à própria sorte, abandona os trabalhadores que trabalham em atividades perigosas à própria sorte, abandona os trabalhadores, aqueles que têm deficiência física, e que recebe o BPC e agora só poderá receber o benefício de prestação continuada se a renda familiar for 1/4 de salário mínimo. 1/4 de salário mínimo, senador Humberto. Enquanto o 1% tem uma renda de R$ 140 mil por mês por pessoa. Quero ver esse governo federal e a maioria desse Congresso pautar aqui uma reforma que atinja os interesses desse 1%, e não da imensa maioria do povo que vai ser brutalmente prejudicada com esse texto votado na Câmara dos Deputados e que tem que ser barrado aqui, já na CCJ. E antes de chegar, inclusive, ao plenário do Senado. Se estabelece uma idade mínima em que a imensa maioria das pessoas não vão se aposentar. E a mais grave, porque se diz que agora
mulheres e homens só vão poder se aposentar depois de 62 anos e dos 65 anos. Depois de muito tempo de contribuição, porque também aumenta o tempo de contribuição. Agora, e nós sabemos que a maioria das pessoas não chegam nessa idade com condições de trabalho, com saúde para o trabalho, com compressão física para o trabalho. Vamos imaginar um operário da construção civil, não tem massa muscular aos 60 anos para continuar no trabalho. E mais do que não ter condições físicas, saúde para o trabalho, eles confundem sobrevida com vida para trabalhar até a morte. Pior que tudo isso é que quem tem mais de 50 anos e é sabido, e eu desafio qualquer senador a vir dizer aqui que não é assim, nesse país, quem tem mais de 50 anos não consegue lugar no mercado formal de trabalho. Nesse país, quem tem mais de 50 anos não consegue emprego. Quem consegue, se perde emprego, não consegue voltar para a economia formal. Vai se aposentar quando? Então não vai ter nem aposentadoria e nem emprego. Não vai ter renda. Outro dia, participava na audiência na CDH com o senador Paim, nós dissemos, nós não vamos virar milicianos, como a turma desse presidente, que chegou por diversos golpes à presidência da República, para desmontar o Estado, para destruir os direitos, para devastar as nossas riquezas naturais, as nossas florestas, acabar com os povos indígenas e entregar todas as riquezas do país, o patrimônio público, a Petrobras, o Banco do Brasil, o setor elétrico para o capital financeiro. Nós não vamos virar miliciano. Nós não somos dessa turma que quer fazer injustiça com as próprias mãos. Mas nós não podemos aceitar que um Estado haja contra o seu povo, que não garanta, o judiciário não garante os direitos dos trabalhadores. A justiça do trabalho já foi cortada pela metade com a reforma trabalhista, né? Acabou-se o Ministério do Trabalho, querem acabar com os sindicatos. Aonde nós vamos buscar justiça? Aonde nós vamos buscar justiça? Nós estamos falando aqui, o senador Tasso Gereissati, que é o relator dessa medida na CCJ. Foi, inclusive, quem relatou a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Tasso Gereissati é um grande empresário no Ceará. Eu vou sempre ao Ceará. Nós queremos saber quantos trabalhadores com mais de 50 anos trabalham nas empresas do seu Tasso Gereissati. Quem? Quantos? Quantos dos senadores empresários temos aqui? Vão contratar trabalhador com mais de 50 anos de idade? E se contratar é com uma jornada de 44 horas semanais, uma jornada de trabalho escravo? Nós vivemos num país, é preciso que se conheça o nosso país, né? Muitos, e aqui nós sabemos que os senadores conhecem razoavelmente o nosso país, mas nós sabemos, principalmente quem está nesse momento, quem nasceu aí na década de 50, 60, 70, um país que se urbanizou muito rápido, a imensa maioria do nosso povo começou a trabalhar muito jovem. E agora o que nós temos? Nós temos o presidente, inclusive, defendendo trabalho infantil. Agora é trabalho aos sábados, domingos. Trabalho domingo. Né? É o fim das normas regulamentadoras do trabalho. É a superexploração. É trabalho informal para todo lado. O senhor Jair Bolsonaro, que é difícil até de pronunciar o nome dessa triste figura, foi a pessoa que mais sintetizou em poucas palavras o que foi a reforma trabalhista. Agora o povo tem que escolher entre ter emprego ou ter direitos. E nós perdemos mais de milhões e milhões de empregos, tornaram um bico. E eu pergunto, como é que as pessoas vão atingir o tempo de contribuição se a maioria intercala um período com emprego, outro período desempregado, um período empregado com carteira assinada, outro período no bico? Quando nós vamos nos aposentar? Portanto, o que se espera dessa casa é a rejeição desse projeto, é colocar no rumo o nosso país, retomar uma política que gere emprego. Eu sou de São Paulo, falei isso também na audiência com o senador Paim, só nos 5 primeiros meses do ano, fecharam mais de 2.300 fábricas no estado de São Paulo, resultado de uma política austericida, de corte, uma política ultraliberal, que até o seu André Lara Rezende
já pulou fora disso, está vendo que eles estão fazendo um suicídio, levando a economia brasileira numa suposta crise fiscal. Isso é ideologia pura, de cabeça de planilha, liberais que não conhecem o povo, não têm compromisso com o povo, não querem saber o que vai acontecer com os milhões de pessoas que não vão ter emprego, não vão ter aposentadoria, não vão ter nenhuma renda para conseguir manter os seus filhos, para conseguir construir um país com dignidade, porque é isso que nós lutamos. Nós queremos que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade humana, o princípio da valorização social do trabalho e o não retrocesso social, e por isso esse texto é inconstitucional e nós exigimos que essa Comissão de Constituição e Justiça derrote esse projeto aqui nessa comissão. Grande abraço, me perdoe aí pela nossa indignação, mas é com ela que nós vamos enfrentar aqueles que querem destruir o Estado, devastar os nossos direitos e entregar todas as nossas riquezas para o capital financeiro. Boa tarde, vamos à luta. Quero agradecer ao convite, saudar a presença de todos os que acompanham essa audiência, dizer que a gente, senador, nós não conseguimos tratar, e é importante, o governo anunciou que deve enviar para o Congresso Nacional a proposta de capitalização que foi retirada, felizmente, na tramitação na Câmara dos Deputados. Mas é importante a gente lembrar, a doutora Thaís passou um pouco por isso, é que o texto votado na Câmara, que está tramitando aqui, ele mantém o setor privado que vai poder prover os benefícios não programados, né? E é uma parcela muito importante, que é o benefício da pensão, do auxílio-doença, do auxílio-acidente, a pessoa com invalidez, incapacidade permanente, o salário de maternidade. Essas questões dos benefícios não programados já vão poder, nesse texto, ser operados pela iniciativa privada, ou seja, retirar uma fortuna para turbinar o mercado financeiro, que é o que querem os financistas que tanto querem e pressionam por essa reforma da Previdência. Dizer também que, para nós, é inaceitável esse texto ser votado nessa casa. A Previdência Social, a assistência social, é a principal conquista civilizatória do século XX. E nós não podemos abrir mão dessa conquista civilizatória e jogar milhões à própria sorte, né? É o que garante a Previdência e a assistência social, o que garante a dignidade humana na velhice, nos momentos de adoecimento, no acidente de trabalho, enfim, na desassistência, na incapacidade permanente, no momento em que a mulher e o homem perdem a sua força física para continuar no trabalho. Essa dignidade humana só é possível no Brasil graças à nossa previdência, à nossa assistência social, que é fundamental, portanto. Lembrar também aquilo que nós dissemos, né? Se confundir a sobrevida da população com a capacidade de trabalho já é um grave erro. Um erro maior é dizer que as pessoas só vão se aposentar depois de uma idade muito maior, né? O senador Paim chega a dizer num cálculo que é quase 100 anos, né? Mas mesmo que seja a partir dos 65 anos, nós queremos saber onde essas pessoas vão trabalhar. As empresas, porque nós vamos lutar até o final, junto com a oposição, com os senadores que estão ao lado do povo aqui, para derrotar esse texto na CCJ, como já dissemos. Mas se ele for aprovado, nós vamos vir para cá para exigir que as empresas, senador Tasso Gereissati, tenha cota nas empresas para contratar trabalhador com 50 anos, com 55 anos, com 60 anos, com 62 anos. Nós vamos exigir que todas as empresas tenham cota desses trabalhadores, o que seria até um contrassenso, porque tem uma juventude imensa que precisa entrar no mercado de trabalho. Portanto, agora não é possível você tirar o direito à aposentadoria, não dar emprego, e vamos fazer o quê? Vamos organizar esse exército para ocupar as empresas? Vamos organizar esse exército, enfim, para fazer justiça, que essa casa aqui se nega a fazer justiça? Por fim, nós estamos num cenário de desemprego altíssimo. Vários que nos antecederam aqui colocaram. Se a gente somar quem está no desalento, quem está no subemprego, quem está no bico, quem está no trabalho por conta e quem está no desemprego aberto, são 52,5 milhões de pessoas. 52,5 milhões de brasileiras e brasileiros. E essa reforma, esse texto, ao tirar 1 trilhão em 10 anos e quase 5 trilhões em 20 anos de milhões de pessoas, o que vai fazer é aumentar
à paralisia econômica, vai levar à quebradeira das empresas e vai levar a mais desemprego. Portanto, para a gente não se alongar, não é possível. É preciso restabelecer um projeto de investimento público, que gere emprego no país, é investimento público, e que pode retomar a atividade econômica no país, é investimento público. Não é essa reforma trabalhista votada, não é a terceirização, não é o fim dos gastos sociais e não é, em hipótese alguma, acabar com a aposentadoria, diminuir a pensão por morte, reduzir o abono do PIS e reduzir o benefício de todos aqueles que conseguirem, depois de anos e décadas de trabalho, atingir a aposentadoria do povo. Portanto, vamos lutar, vamos resistir. Esse texto é contra o Brasil, contra o povo brasileiro, é contra a capacidade de a gente ter um país que projete futuro desenvolvimento para a nossa juventude e para o nosso povo. A dignidade humana acima dos interesses do capital financeiro. Grande abraço. Agradeço a Edson. Eu passo a palavra agora para suas considerações finais da nossa Rosângela.